Olá, saudações desse seu coração glorioso de botafoguense. Bom, finalmente uma noite boa pra gente, um alívio, né? Porque a gente sempre tem as coisas que estavam vindo pro Botafogo, tinha aquela história, né? A notícia pior sempre é a próxima, né? Mas finalmente tivemos um desafogo bom, né? Nesses dois últimos jogos. E agora isso também não quer dizer que isso exime a diretoria, né? E os problemas administrativos desapareceram. A gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que a gente tem vários desafios, mas é importante que dentro de campo isso seja evitado ao máximo, né? E a gente vê respostas positivas, o esforço desse elenco nosso, né? Para que sejam resolvidos esses problemas, né? Inclusive, fazendo um parênteses, né, com relação aos jogos anteriores, eu, eu fiquei até estranhei, não sei você, né, de que a arbitragem teve boa vontade com o Botafogo. Aquele jogo lá contra o Bragantino, aquele impedimento, que eu nunca vi um impedimento daquele, foi impedimento. Eu até reconheço que foi impedimento. Porém, aquele tipo de impedimento só é marcado com muita boa vontade. Muito esforço do VAR, muito esforço da equipe. E eu estranhei, eu digo, isso aí eu achei até que a gente tinha sido favorecido, né? O que não é comum. Também o pênalti, né, marcado pelo, né, no Corrêa também, é um pênalti interpretativo ali, vale mais a decisão de campo do que propriamente de VAR, né? Achei estranho. Bom, né? É estranho para nós botafoguenses, que a gente é tão acostumado a ser prejudicado, quando tem a boa vontade, a gente acha até que está ajudando, acha até que o juiz estava roubando para nós. Não, foi coisas factuais, mas que aquele impedimento, né, eu acho que eu não marcaria, assim, né, dentro da minha ignorância, né. Como torcedor, claro que eu gostei, mas eu, sendo bem honesto, eu acho que nós botafoguenses somos honestos, né, a gente não vai aqui passar pano. Aquele jogo lá a gente teve essa vantagem. E o jogo contra o Mirassol também, para mim, não houve falta do Tiquinho no Edenilson. Para mim, na minha compreensão, de um ignorante nessa área, não sou árbitro, né? Para mim, o gol do Tiquinho, infelizmente, no nosso patrimônio, foi legítimo. Para mim, o Mirassol foi prejudicado. Agora, o pênalti, para mim, existiu mesmo. Foi pênalti. Pênalti até parecido com aquele do Luiz Henrique na final contra o, o Atlético. Então, para mim, foi pênalti. Eu vi gente dizendo que não foi pênalti. Para mim, foi pênalti. Então, para mim, o resultado daquele jogo justo seria os 2-2, né? Enfim. Mas aí, ontem voltou ao normal a arbitragem brasileira em prejudicar o Botafogo, porque o lance do lá do Matheus Martins poxa vida, claro, como disse Cúrio Comandante, que aquilo ali foi, que aquilo ali foi uma jogada para cartão vermelho, né? Existe uma leve discussão se não houve o toque, mas, cara, na velocidade daquela ali, qualquer toquezinho ali é fatal, com certeza. E ali o Matheus estava na direção do gol, um lance parecidíssimo com o Medina. Por que o Medina valeu contra nós, valeu, e não valeu contra o Vasco, né? Isso a gente está falando quando a gente ganhou o jogo, né? Mas porque eu acho ruim a gente ser favorecido ou a gente também ser prejudicado. O certo é o certo, né? Acho que a arbitragem tem que fazer o seu papel, né? Mas que esperar o quê aquele juiz lá, né? Infelizmente. E acho que o VAR também errou feio aí também. Então, eu acho que a gente está numa direção, pelo menos, de um alívio agora, né? Porque tem um elenco bom, né? Agora, a discussão que tem que se fazer agora é com relação ao Franklin, né? E a saída do Anselmi. Eu, particularmente, eu estava cansadíssimo daquele estilo de jogo do Anselmi. Mas hoje eu penso na questão financeira. A gente vai pagar 22 milhões para fazer uma experiência. Cara, o Belão fez 2 jogos bons, mas isso não quer dizer que ele agora que é o técnico, gente. Trabalho assim, agradecer demais ao Belão, assim como a gente agradeceu o Caçapa 2023. Mas, cara, eu acho que
o Martins também entrou muito bem, né? E a gente, agora a gente está com um técnico. Eu não sei, eu ainda acho que, espero que eu esteja errado, eu adoro quando eu estou errado nesse sentido, né? Eu sei que futebol é uma coisa contraditória, mas me parece que daqui a 3 meses o Franklin vai ser demitido de novo, né? Espero que eu esteja errado. Eu ainda tenho esperança de que a gente possa ganhar um título esse ano. Eu sei que é uma coisa bem apoliana, né? Mas eu ainda tenho essa esperança, porque o elenco é bom, o time é bom. Até o Cabral jogou bem ontem, né? E eu quero destacar aqui também aquele menino Caio Roque. Inclusive a jogada do gol, do primeiro gol, foi um passe dele, né? Claro que houve uma falha ali também do Léo Jardim, talvez estou vendo que não é só o Raul que é. O Raul ontem foi regular, né? Embora aquele gol que ele tomou no jogo anterior do Tiquinho foi um frango, se tivesse valido, seria estar na conta dele, o frango, né? Porém, ontem ele foi regular, eu acho que o time foi regular. O Ferrarese se deu muito bem ali ali na zaga, acho que está melhor do que o Bastos, né? Muito bom esse esquema de 4-1, 4-1. Acho que a gente tava com saudade do jogo mais convencional, né, né, é uma formação mais sem muita invenção, uma formação simples, e que com o time que a gente tem funciona. E eu era contra a entrada do Matheus Martins ontem, eu preferia que fosse o Santos, né? Ou até invertesse, né, o Júnior Santos para a esquerda, jogasse lá o Djalma também. Eu pensei no Djalma também. Eu gosto muito do Djalma também, né? Enfim, mas o Matheus jogou muito, calou minha boca. Foi um dos melhores em campo, acho que ele, né? O Djalma também entrou muito bem. O Belão também foi muito bem. O Edenilson parece o cuiabano. O Grêmio tem essas coisas, a gente tem essa coisa aí do Grêmio passar alguns jogadores, exceto o Nathan Fernandes, que ainda não se encontrou. Eu sou internamente, eu torço muito pro Matheus Martins. Eu achei que Matheus Martins ia ser uma espécie de Luiz Henrique. Eu digo, esse menino vai longe, cara. Esse menino é bom. Vai ter a hora dele, né? Eu vi o pessoal muito meter o pau nele no Vitinho. Eu digo, olha, espere. O Vitinho realmente, hoje eu acho que... Sei que tem gente que critica o Vitinho, mas o Vitinho para mim é uma peça fundamental. Para mim é um lateral de seleção. E o Matheus Martins ainda tá devendo, cara, tá devendo. Claro que ele não teve tantas oportunidades assim, mas eu sempre torci por ele, eu achei que aquele menino ele é bom, aquele gol no Flamengo que ele fez, aquele gol no São Paulo, aquele pênalti, né? Enfim, e agora esse golaço de ontem, né? E ele ontem, ele ia fazer a jogada, queria fazer o gol se ele não fosse derrubado ali. O Léo Jardim fez um milagre, uma defesaça, né? E depois aquele golaço, né? Embora o lance da jogada houve um erro de arbitragem em nosso favor, uma inversão de falta, né? Temos que ser honestos. Mas a jogada não é a jogada do gol, ali a outra jogada foi um erro que aconteceu ali, circunstancialmente, porém, né, que o Vasco reclamou, mas esse tipo de inversão às vezes acontece mesmo, podia ser contra nós e gerasse o gol contra nós, podia ser também, tudo bem que a gente não... Mas a jogada não tem nada a ver com a falta em si, especificamente. A jogada foi bonita, o gol foi belíssimo. Então, uma vitória justa, o que nos afasta da zona e até nos aproxima, né, do G4. Mas eu não sei se a gente vai conseguir isso, né? Vai depender muito. Mas é bom a gente ter uma semana, alguns dias, né, de trégua aí, né, pra gente ficar de boa com o nosso fogão. Falou, saudações e vamos lá, fogão!